Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Nós estamos na continuação do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. E nessa aula eu vou falar sobre algo muito importante ligado à análise técnica. Nós entraremos um pouquinho mais a fundo nessa parte de como analisar os gráficos. Então, para isso, a gente vai entender os tipos de gráficos que são utilizados, que vocês podem utilizar nas plataformas, como por exemplo no Home Broker, e vamos também conhecer uma das estratégias utilizadas, que é a análise de suportes e resistências, muito utilizada em todo o mercado. Mesmo quem não é muito fã da análise técnica, normalmente acaba utilizando essa ferramenta no seu dia a dia. Tá? Então vamos lá. Primeiro, gráfico de linha. Esse é um dos modelos de gráfico mais antigos que existe. É um modelo de gráfico, um tipo de gráfico pouco utilizado hoje em dia, porque eu costumo dizer que é um gráfico pobre. Veja, é um gráfico de linha, ele simplesmente traça uma linha conectando os preços de fechamento. Então, por exemplo, se eu estou olhando um gráfico diário, essa linha vai passar exatamente pelo preço de fechamento de cada um dos dias que nós estamos olhando. E ela não mostra o que aconteceu no intraday. O que é o intraday? Entre a abertura de manhã e o fechamento do pregão no final da tarde, muitas coisas podem acontecer. O papel pode ter subido bastante, pode ter caído, pode ter ficado estável durante o dia, e esse gráfico não vai mostrar absolutamente nada disso. Eu só sei que ontem o papel fechou a R$10, hoje ele fechou a 10,20, amanhã ele fechou a 10,30, quer dizer, ele vai fazendo essa linha exatamente seguindo esses pontos de fechamento. Se durante o dia a ação caiu ou subiu com força, e isso não vai aparecer, esses movimentos intraday que a gente chama. Então podem ver na parte de baixo aí dessa tela, no canto inferior direito, vocês têm a imagem ampliada daquele ponto lá em cima que eu estava mostrando, né? Onde a gente tem uma oscilação. Veja que a oscilação você consegue verificar, e isso é bacana. O gráfico de linha tem a vantagem de ser muito eficiente nessa análise, por exemplo, de suportes e resistências, porque você vê exatamente qual é o nível de suporte e o nível de resistência. No entanto, como eu falei, é um gráfico que fornece poucas informações, por isso pouco utilizado hoje em dia no mercado de capitais. Esse segundo exemplo que está na sua tela agora é o gráfico de barras. Veja, eu estou mostrando o mesmo gráfico que a gente viu antes. Deixa eu voltar a tela. E esse gráfico, agora esse gráfico. Só que aqui ele era de linha, agora é um gráfico de barras. A diferença é exatamente essa. Em vez de ter uma linha contínua ligando os preços de fechamento, você tem uma barra para cada período de análise, para cada período de negociação. Então, de novo, se eu estou olhando para um gráfico diário, uma barra representa um dia. Se eu estou olhando para um gráfico semanal, a barra vai representar uma semana. Se eu estou olhando para um gráfico intraday, por exemplo, de 60 minutos, cada uma dessas barras também pode representar um gráfico de 1 hora, portanto, ela vai simbolizar 1 hora de oscilação. Mas o fato é, quando você olha para um gráfico de barras, ele é bastante rico, ele te dá muitos detalhes sobre os movimentos desse papel, inclusive no intraday. Então, através do gráfico de barras, você consegue saber qual foi o preço de abertura, ou seja, o primeiro negócio no início da manhã, a quanto foi? Qual foi o preço da negociação? Qual foi o preço de fechamento, claro? Qual foi a máxima que o papel alcançou naquele dia, naquele pregão? Qual foi a mínima que esse ativo alcançou naquele pregão? E qual é o preço que está neste momento, se o pregão ainda, claro, estiver em andamento. Então veja que é um gráfico, como eu falei, com mais detalhes, com mais riqueza de informações, onde você consegue extrair todas essas informações e de uma maneira bastante visual também, quer dizer, você bate o olho no gráfico, já vê muita coisa. E aí você pode olhar no detalhe e ver os valores que estão ali representados. E este terceiro exemplo é de um gráfico de candles. A gente tem aí dentro da análise técnica estudos sobre o candlestick. Então, o candlestick, na verdade, é uma técnica que se utilizou, que surgiu lá no passado no Japão, que foi utilizada para se fazer análise de produtos, de sacas de arroz, enfim, de produtos do agronegócio, e que depois foi adaptada para o mercado de capitais. E foi trazida aqui para o Ocidente, principalmente para a Bolsa Americana, e depois, claro, se espalhou o mundo afora, para dentro dos sistemas gráficos
E eles hoje, de uma forma muito inteligente, conseguem nos mostrar com uma riqueza de informações muito grande o que está acontecendo no ativo através do gráfico de candles. Existem vários estudos sobre candlestick, existem várias ferramentas operacionais, inclusive baseadas nesses candles, e existem muitos investidores que tomam suas decisões a partir do movimento dos candles, né, porque eles sinalizam muitas coisas. Pena que nessa aula, nesse curso aqui, a gente não vai ter tempo de explorar isso a fundo, mas volto a reforçar de novo para vocês, para quem tem interesse no estudo da análise técnica, eu tenho um curso chamado Análise Técnica de Ações, onde nós aprofundamos tudo isso e mostramos várias técnicas, estratégias e ferramentas que podem ajudar você a operar melhor utilizando os gráficos. E lá eu falo muito sobre os candles. Lá a gente tem uma série de estudos relacionados ao candlestick, tá? Mas o gráfico de candles, ele tem essa vantagem de ser muito mais visual, muito mais prático, de uma leitura muito mais amigável. Então ele mostra, assim como no gráfico de barras, o preço de abertura, o preço de fechamento, a mínima do dia, a máxima do dia, ok? Até aí tudo bem, igual aquele lá. Só que aqui de uma maneira muito mais visual. Por quê? Porque olhando para esse gráfico, você já vê de longe quais foram os dias ou os períodos que o papel teve alta e quais foram os que ele teve baixa. Por exemplo, nesse exemplo que está na sua tela, nós temos um gráfico onde os dias de alta aparecem em azul e os dias de baixa aparecem em vermelho. Tá? Essa é uma maneira, digamos assim, bastante fácil de enxergar o que está acontecendo no ativo, porque é visual, você bate o olho, já vê o que está acontecendo. Então, gráfico de candles bastante utilizado. A formação dos candles, então, é exatamente essa. Veja, nesse candle em vermelho, a gente tem um candle de queda, candle de baixa. Tá? Então, ele abriu num determinado patamar de preços, caiu durante o dia, voltou um pouquinho e fechou. Tá? Então, essa sombra que ele fez para cima, lá que vocês estão vendo, onde fala ali máxima, é o seguinte: o papel caiu num determinado preço, subiu um pouquinho no intraday, mas perdeu força, zerou e negativou. Caiu, voltou um pouquinho e fechou num outro patamar de preço. Então, por isso que ele faz a máxima do dia, a mínima do dia, preço de abertura e preço de fechamento. Claro que nem todos os dias, gente, a formação do candle será esta. Tá? Veja, se o papel abrir, cair e fechar, ele não vai fazer sombra nem para cima nem para baixo. Aquela ponta que vocês estão vendo ali é uma sombra. Quando a gente fala em candle, ele exatamente tem esse nome porque refere-se, né, ao termo candle, que é vela em inglês. Né? Então, o que tem a vela? Ela tem esse formato e tem o pavio. Então, a sombra que você vê no gráfico, nessa formação, parece o pavio da vela, não parece? Mas não necessariamente, como eu falei, tem que ter esta sombra. Pode acontecer do candle não ter sombra nenhuma, ter sombra apenas para um dos lados, ou ter duas sombras, como está aqui explicado. Eu coloquei duas sombras nos dois exemplos aqui, justamente para vocês saberem que pode existir a formação desta maneira. No outro candle que a gente está vendo ao lado, que está vazado, digamos assim, que não está pintado em vermelho, a gente tem o preço de abertura embaixo, preço de fechamento em cima, uma mínima e uma máxima. Por que eu sei que o primeiro que está em vermelho é de baixa e que o outro vazado é de alta? Exatamente pelas cores. Quando eu olho para um candle vermelho, o mercado adotou meio que como um padrão essa cor, onde você joga o gráfico em vermelho sempre como sendo candle de baixa. E quando você olha para o vazado, para o azul, para um verde, como muitas vezes nós usamos também essas cores, você sabe que é um candle de alta. Se é um candle de alta, eu sei que o preço de fechamento está embaixo e o preço de abertura, desculpa, assim, o primeiro preço da manhã está embaixo e o preço de fechamento tem que estar mais alto. Então abriu aqui e fechou lá em cima. Se o candle está vermelho, eu sei que a abertura foi em cima e o fechamento foi embaixo. Ok? Então só para facilitar a leitura, eles são colocados em cores diferentes. E a periodicidade gráfica? Veja, eu posso ter dentro dos candles um gráfico de 1 minuto, de 5, de 15, de 30, de 1 hora, 2 horas, sei lá, um dia, uma semana, um mês, um ano. Tá? Essa periodicidade, você na hora de abrir o gráfico lá na sua ferramenta técnica vai definir. Eu quero ver o gráfico da Vale em dias. E aí ele vai desenhar um candle para cada um dos dias do período que você está solicitando.
Ah, não, agora eu quero ver o gráfico da Vale, mas em gráfico semanal. Quando você pede semanal, ele vai desenhar um candle para cada semana. Ok? Ah, eu quero ver o gráfico da Vale em 1 minuto. Ele vai fazer um candle para cada minuto. Tá? Às vezes não chega nem a formar o candle, ele pode formar apenas uma sombra, como a gente chama. Isso acontece também quando o movimento, veja, o papel abre num preço, abriu lá R$10. Durante o dia ele foi a 10,10 e foi a 9,90, ou seja, fez uma sombra para cima, uma sombra para baixo. Mas no final do dia fechou exatamente a R$10. Nesse caso, não há formação da vela, não há o candle, há apenas um pavio. Isso a gente chama de doji dentro do estudo da análise técnica. Então esse doji significa que o preço abriu e fechou naquele dia no mesmo patamar. Não houve alta nem baixa. Tá? Aqui eu coloquei um exemplo de candles diários para semanal. Veja, se você pegar um candle da segunda-feira, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e converter isso para um gráfico semanal, você vai olhar para um único candle. Neste candle estará a demonstração de toda a movimentação da semana. Veja que na segunda-feira o papel caiu, na terça ele caiu, na quarta ele subiu, recuperou a alta dos 2 dias, abaixo dos 2 dias anteriores com essa alta, e caiu na quinta e na sexta. Quando a gente fecha isso num único candle na semana, consolidado, é um candle de baixa. Por quê? Porque veja, o preço de abertura da semana foi aqui, tá? Foi lá em cima, um preço maior do que esse preço aqui, que foi o último preço da sexta-feira, que foi o preço de fechamento da semana. Então, abertura em cima, fechamento embaixo, queda. Então, esta semana foi de queda, apesar de que nem todos os dias foram de queda para esse ativo. Aqui eu peguei um gráfico de 60 minutos e converti para um gráfico diário. Veja, você tem da mesma maneira, as horas lá, veja, 7 horas do pregão. Abriu de manhã, 2 horas de alta, a terceira hora foi de baixas, a quarta e a quinta foram de alta, a sexta foi de baixa e a sétima foi de alta. No cômputo geral, fazendo um fechamento desse dia, o dia foi de alta. Por isso que está ali desenhado o candle de alta, onde você teve o preço de fechamento lá do final da tarde, às 17 horas, maior que o preço de abertura do início da manhã, às 10 horas. Tá? Então, nesse caso, foi um candle de alta no diário e quando a gente abre para o detalhe, a gente vê que durante o dia o papel oscilou bastante. Então, os gráficos podem variar, como eu falei, entre mensal, semanal, diário, intraday, até anual, se você quiser, você pode utilizar. Para quem é de muito longo prazo, às vezes faz análises anuais. Os gráficos mais utilizados no intraday, que são aqueles de tempos muito curtos, são os de 5 minutos, 15, 30 e 60 minutos. Ah, professor, mas qual gráfico devo utilizar? Qual é o melhor? Muitas vezes os alunos me perguntam. Não existe gráfico melhor ou pior. Existe um gráfico adequado para a sua estratégia. Existe um gráfico adequado para aquele tempo que você quer operar. Ou seja, pensa comigo. Imagina que você é um investidor de longo prazo. Faria algum sentido olhar um gráfico de 5 minutos para fazer uma operação que objetiva um prazo longo? Não faria sentido algum. Agora, pensa que você é um day trader, você é um cara que quer comprar e vender ações dentro do mesmo pregão. Faria sentido para um day trader olhar um gráfico diário ou um gráfico semanal para fazer as suas escolhas, os seus investimentos? Também não faria sentido nenhum. Tá? Então veja que se você é um investidor de curto prazo, é um especulador do mercado, gráficos com tempos curtos, obviamente. Você precisa saber, para você é importante que você saiba o que aconteceu no último minuto, nos últimos 15 minutos, na última hora, no último dia. Agora, se você é um investidor de longo prazo, esses minutos que antecedem a sua operação, você pode simplesmente desconsiderar. O que vale é a estratégia, a tendência do papel no médio e longo prazo. É isso que você vai comprar. Então, nesse caso, faz muito mais sentido usar um gráfico diário, semanal, talvez até mensal. Eu conheço muitos investidores e até especialistas que são fãs de um gráfico semanal, por exemplo, para fazer seus trades. Eu, particularmente, utilizo muito e normalmente recomendo os gráficos diários. Eu acho que o gráfico diário ele consegue expressar de uma maneira assim muito transparente o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com o ativo. Ele não é nem um gráfico curto, de modo a não mostrar
né, numa estratégia o que está de fato acontecendo no ativo e não nenhum gráfico longo demais para também não ser representativo no médio prazo. Então, para quem vai fazer operações de médio para longo prazo, pode ser uma boa estratégia utilizar um gráfico diário, mas existem várias opções, como nós falamos, cada um vai escolher o gráfico mais adequado para a sua necessidade, para a sua estratégia e para o seu trade. Bom, dentro dos gráficos a gente consegue utilizar várias ferramentas técnicas. Essas ferramentas técnicas, elas nos dão condições de escolher as melhores alternativas de investimento naquele momento. Jamais uma ferramenta técnica vai te dar certeza que a sua operação vai dar certo, tá? Agora, nos dá mais segurança na hora de operar. Você comprar uma ação na hora que ela está num suporte, você vender uma ação na hora que ela está numa resistência, te dá muito mais chance de êxito do que simplesmente sair comprando sem saber como é que anda o gráfico desse papel, tá? Então, o suporte e resistência é uma das ferramentas mais utilizadas, pode se transformar numa estratégia de sucesso quando você persiste e opera nela no médio e longo prazo. Talvez no curto prazo não, porque, como a gente já falou, no curto prazo o mercado tem altos e baixos e pode eventualmente haver alguma perda. Então você tem retas suporte e retas de resistência traçados num gráfico. Elas representam topos ou fundos conectados através de uma linha sempre horizontal. Tá? Quando eu falo em suporte e resistência, é uma linha horizontal. Exatamente o que vocês estão vendo aí nessa ilustração, onde você tem um papel que sobe, aí ele cai, ele sobe de novo, ele cai de novo. Quando ele sobe e cai, eu digo que naquele ponto que ele parou de subir, existe uma resistência. Imagina que o papel subiu a R$12, aí parou de subir, caiu, voltou aos 11. Agora eu digo, olha só, lá no 12 existe uma resistência. Ah, mas ele caiu até 11 e aí voltou a subir de novo. Opa, agora eu já tenho um suporte. Tá? Então, no mesmo gráfico, no mesmo ativo, gente, não existe só uma resistência e um suporte. Você pode encontrar vários suportes e resistências desse papel sendo formados ao longo do tempo. Tá? Essa é a lógica. Então, o suporte é uma região de preços onde as compras feitas pelos investidores, elas tendem a tem o poder, aliás, de interromper ou de reverter o movimento anterior a essa queda. Então, quando os preços ultrapassam a região do suporte, a gente diz que houve o rompimento. Também utilizado no mercado o termo de perda do suporte. Então, quando vocês, a partir de agora, ouvirem algum analista falar que esse ativo perdeu um suporte importante. O que é um suporte importante perdido? Isso quer dizer que papel, em determinado momento, caiu a R$11, aí ele subiu de novo, aí ele voltou a 11 e não respeitou. Ele rompeu, quer dizer, ele está neste momento abaixo dos R$11. Isso quer dizer a perda do suporte. Então, a técnica é a seguinte, como é que você vai operar esse negócio? Se você compra num suporte, você vende numa resistência. Tá? Então, o papel estava a 12, caiu para 11, da última vez que ele caiu para 11, ele voltou a subir, então nós convencionamos que ali existe um suporte, então quando ele bate a 11, eu compro. Só que se esse 11 for rompido para baixo, ou seja, esse suporte não se mantiver, não for respeitado, for rompido, você precisa colocar um stop ali próximo para sair fora logo dessa operação, porque pode ter um prejuízo maior se ficar persistindo nesse negócio. Tá? Por quê? Porque uma vez rompida essa linha de suporte, a ação pode cair com muita força. Tá? Então é preciso ficar bastante atento a isso. A resistência, então aquilo que eu falei, resistência sempre em cima, suporte embaixo. Pensa no teto do seu escritório, da sua casa e pensa no piso dessa construção. Então o piso é uma linha de suporte, até onde as coisas caem e param de cair. Se eu pegar esse copo e deixá-lo cair aqui, ele vai até o chão. Então essa é a linha de suporte. Por isso que a gente chama isso no gráfico de suporte. Veja, o papel cai até ali e tende a parar a queda. Agora, às vezes cai com tanta força que fura o chão, fura o piso. Tá? E aí há o rompimento que a gente fala dessa linha de suporte. Para cima, da mesma maneira, você joga algo para cima, vai até onde? Vai até o teto. Quando chega no teto, volta. Então lá é uma linha de resistência. Tá? É como se você fosse pegar uma bola
bem cheia, né, jogasse essa bola para o chão com muita força, o que ela vai fazer? Ela vai bater no piso, ela vai bater no teto, ela vai bater no piso, ela vai bater no teto, ela vai indo e voltando. Em algum momento ela vai perder força, obviamente, e vai parar esse movimento. Tá? Em algum momento vai parar. Assim como também nas ações acontece. Não quer dizer que a vida toda o papel vai até a linha de suporte e para de cair, vai até a linha de resistência e para de subir, como eu falei antes. Várias e várias situações essas linhas são rompidas. Mas também existem situações em que esse movimento é respeitado por muito tempo. Tá? Então vejam que quando a linha de resistência é rompida, também existe a possibilidade do papel andar com mais força. Então se você comprou num suporte, o papel bateu numa linha de resistência, é hora de vendê-lo. Agora, se esse papel rompe, se esse papel fura essa linha de resistência, é hora de comprá-lo. Percebem que eu posso usar a estratégia inversa agora? Ah, mas o papel está numa linha de resistência. Mas ele está na linha ou ele está rompendo essa linha? Se ele rompeu a linha, é uma oportunidade de compra, porque provavelmente ele pode subir com mais força. Então aqui nessa ilustração a gente está vendo em verde ali, marcada a resistência. Veja que essa ação, ela foi, voltou, foi de novo, voltou, foi. Ela bateu umas 4 vezes mais ou menos na mesma linha de preços. Ela formou uma resistência muito interessante ali, que durou quase um ano. E embaixo formou uma linha de suporte. Veja, houve 2 toques no mesmo sentido ali, mais ou menos no mesmo nível. Tá? Então, esses são os suportes. Teve duas linhas aqui, depois subiu, fez outro suporte aqui, depois subiu de novo, já começou a formar uma nova linha. Mas veja, são linhas de suporte e resistência. Então, quando houver o rompimento da linha de resistência, a tendência é que esta vire um futuro suporte. E quando houver o rompimento do suporte, também a tendência é que ele vire uma resistência. Ou seja, a mesma linha imaginária que o mercado convencionou, que é uma linha de resistência, até onde o papel vai e volta, uma vez que ele vai e rompe essa linha, agora vira suporte, esse mesmo patamar. Tá? Como eu falei antes, o que agora era teto, né? O que até então, aliás, era teto, agora virou piso. Antes batia aqui e voltava, batia e voltava. Agora furou essa linha aqui, bate em cima e sobe, bate em cima e sobe. Então virou suporte. Tá? A mesma linha que era resistência vira suporte e o que era suporte vira resistência uma vez rompida. Aqui a gente tem um belo exemplo de Banco do Brasil. Olha o que aconteceu aqui, um gráfico diário. Tá? Aconteceu por muito tempo essa movimentação aqui no Banco do Brasil. Veja que a gente tem alguns momentos a sensação que vai romper. Pô, professor, mas teve um momento ali que eu estou vendo o gráfico acima da linha que você projetou aí. Às vezes acontece. É o famoso falso rompimento, né? Dá a impressão que vai romper e volta. Tá? Gente, olha só. Essa linha que eu desenhei aqui é uma linha que eu coloquei depois. A linha não estava colocada antes. Tá? Então, o que acontece? O mercado tem muitas forças. Tem forças que jogam o papel para cima, tem forças que jogam o papel para baixo, tem muitas notícias que vão saindo, tem dias ruins para o mercado, tem dias que o mercado está de mau humor, como a gente fala, né? E as ações caem com força. Tem dias de euforia no mercado, que as ações sobem com força. Então, às vezes, o papel está exatamente numa linha de resistência e dá um dia de euforia. E aí ele acaba subindo junto com o resto da bolsa. Não era para subir naquele dia, porque a tendência, a princípio, era bater naquela resistência e cair. Mas ele acaba subindo junto porque o resto das ações subiu naquele pregão. Então, ele parece que vai romper, só que no dia seguinte o mercado vê que, putz, é para baixo. Tá? E aí ele volta a entrar dentro dessa faixa de resistência. Tá? Então, veja aqui, por um bom tempo essa linha aqui foi respeitada. Tocou 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tá? E aí rompeu. Estão vendo? Houve o rompimento da linha de resistência. Essa mesma linha de resistência, num segundo momento, virou suporte, como a gente está vendo ali. Então, quando os papéis estavam acima da linha que antes era resistência, agora virou piso para as quedas e o papel, quando chegou ali, parou de cair. E não foi por acaso. Qual é a estratégia, então, para operar suportes e resistências? Como eu falei, dá para usar várias estratégias, mas as mais importantes são comprar no suporte
papel estava caindo, chegou no suporte, opa, hora da compra. Tá? Papel está subindo, bateu na resistência, hora da venda. Então, compra no suporte, vende na resistência. Tá ok? Ou então, você está vendo que tem aqui uma zona de resistência. Papel está vindo com força, não respeita essa linha e rompe a linha da resistência, hora de comprar. Hora de comprar. Ah, mas onde é que eu vou vender se eu comprar aí? A primeira próxima resistência que tiver, que pode ser um suporte antigo, pode ser uma resistência antiga. Aí você olha o gráfico de hoje para trás e vê o que já aconteceu lá atrás. Ah, professor, mas a ação está num preço máximo histórico. Ou seja, ela nunca valeu tanto. Esse rompimento que ela fez agora é o maior preço que ela já valeu na sua história. Aí você não tem histórico para olhar para lá onde tem suportes e resistências, porque todos estão abaixo e não acima. Nesse caso, claro, você vai ficar no papel enquanto ele continuar essa alta, enquanto ele não mostrar que ele tem que perdeu a força ou que pode vir a cair. Tá bom? Então, se você compra numa linha de suporte, coloca um stop loss logo abaixo, tá? O stop loss é a perda máxima que você está aceitando, que está disposto a correr. Se a operação der errado, você comprou no suporte, mas como a gente falou, isso não é uma certeza que o papel vai subir, ele pode romper esse suporte. Se o suporte for rompido, o que vai acontecer, o que você vai fazer? Olha aqui, a gente tem um belo exemplo também nesse gráfico, onde nós tínhamos uma resistência que foi rompida, que criou uma nova resistência lá em cima, caiu, e aí essa antiga resistência aqui virou suporte no primeiro momento, tá? Aqui em cima nós tínhamos um antigo suporte que agora virou resistência, tá vendo aqui? Papel volta a cair, forma um novo suporte aqui embaixo, ó, 2 vezes toca exatamente no mesmo nível, e lá em cima toca também no mesmo nível e não é por acaso. Então veja aqui, como eu falei, uma antiga resistência uma vez rompida vira suporte, um antigo suporte uma vez rompido vira resistência, e é o que aconteceu aqui de fato na prática. Tá? Então a gente consegue observar que no dia a dia essa estratégia de suporte e resistência ela se mostra de fato bem interessante. Né? A gente poderia aqui abrir o gráfico agora e olhar vários papéis, aleatoriamente inclusive, onde vocês teriam a oportunidade de verificar que em boa parte do tempo a estratégia funciona. Em boa parte do tempo você consegue obter boas operações, né? Entrando no suporte, saindo na resistência, ou então entrando no rompimento de uma resistência e fazendo operações de compra ali. Também dá para fazer uma outra estratégia aqui, eu não quero entrar a fundo, mas a gente vai falar mais à frente sobre aluguel de ações. No aluguel de ações a gente empresta uma ação de alguém e vende essa ação no mercado e fica vendido, como nós falamos. Quando você fica vendido na bolsa, você ganha com a queda das ações. Sabia que dá para ganhar dinheiro quando as ações estão caindo? Pois é, a gente vai falar mais sobre essa estratégia numa próxima aula. Mas como é que eu vou escolher qual ação vai cair ou qual ação vai subir? Como é que eu vou saber isso? Então, a análise técnica através de suportes e resistências pode dar bons indicativos para isso. Ela pode te mostrar quais são os papéis que estão numa resistência e que podem cair nas próximas semanas ou meses para que você consiga entrar vendido nesses papéis e consiga obter boas operações a partir daí. Tá? Então, também é uma forma de operar suporte e resistência, é você entrar vendido quando o papel está numa resistência e recomprá-lo quando ele estiver num suporte. Tá bom? Bom, espero que tenham gostado dessa aula aqui. Nós falamos aqui então sobre os tipos de gráficos e a estratégia de suportes e resistência, como eu falei, uma das mais utilizadas no mercado, simples, fácil. Eu tenho certeza que você mesmo consegue aí abrir o seu gráfico agora e já identificar a oportunidade de compra e venda a partir da estratégia de suportes e resistências. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.